estamos discutindo como é que nós vamos levar essa campanha. Então, cada um coloca a sua tática e, democraticamente, eu vou colocar a maneira como eu acho que deveria ser a tática do partido. Claro que isso não vai ser decidido por mim, isso vai ser decidido pelo partido. Isso vai ser decidido pela conferência. Eu apenas estou colocando o que eu penso que seria uma tática correta. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: o socialismo é uma história de 200 anos. 200 anos. Ele começou na Revolução Francesa. Ele levou 100 anos para formar a proposta comunista. 100 anos. Primeiro ele foi anarquista, depois ele foi socialista utópico, depois ele foi terrorista. O socialismo teve várias matizes, depois ele foi social-cristão. E finalmente o Marx e o Engels puseram as coisas no seu ponto específico. Eles fizeram uma interpretação tão bem feita da história que aí não teve dúvida. Eles hegemonizaram e conseguiram, com isso, fazer o socialismo avançar. 100 anos depois, o socialismo tomou o poder na Rússia, a famosa Revolução de 17. E de 1917 até 1991, o socialismo foi executado. Foi a primeira experiência de execução do socialismo. E aí nós tivemos um problema. Tivemos um problema porque essa experiência não foi uma experiência exitosa. Ela teve vários avanços, vários avanços. Se você pegar um mujik russo antes da Revolução e agora um operário russo, não tem comparação. O que este operário russo tem de superioridade sobre o outro. Mas está difícil dizer isso. Está difícil por quê? Porque o que falhou na experiência soviética? O que falhou? A liberdade. Por isso é que o nosso partido se chama Socialismo e Liberdade. O grande desafio para nós, socialistas, é colocar a liberdade junto com a igualdade dentro do comunismo. Não tem uma superioridade de um sobre o outro. Não conseguimos resolver esse problema até agora. Vamos tentar resolvê-lo agora. A terceira etapa está começando. E está começando conosco. Agora eu queria dizer outra coisa para vocês. O socialismo é eterno. O socialismo é eterno pelo seguinte: enquanto um homem explorar o outro, o explorado amargará dentro de si o desejo de mudar essa ordem social. Isso vai atravessar um século. Enquanto houver um homem explorando outro homem, haverá o socialismo. Então nós estamos tranquilos também. Estamos na pior situação do mundo. Porque 100 anos para propor, 100 anos para executar e deu para os burros nada. Então nós estamos na pior fase, no mais baixo. Aliás, concordando com todos que disseram aqui. Estamos no mais baixo. Mas nós temos uma segurança. Vai voltar. Mas tem um dado. Vai voltar, mas não se sabe quando. Quando que vai voltar? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Daqui a 20? Daqui a 30? Daqui a 50? Daqui a 100? Quantos? Isto vai depender, companheiros, de nós que estamos sentados aqui. Isso vai depender de nós, os socialistas. Vai depender, na verdade, de duas coisas. Uma, as condições objetivas. É preciso que existam condições objetivas para o socialismo voltar para a agenda política. Mas é preciso que existam as condições subjetivas. É preciso que exista uma geração de socialistas que saiba conduzir a luta política. E que vai conduzir até um ponto, outra geração pega outro ponto, outra geração pega outro ponto. Qual é o problema da demora? O problema da demora se chama sofrimento humano. Sofrimento humano. Hoje eu tive depondo no Senado a favor do MST, a favor do MTL, a favor dos movimentos autênticos do campo. E o cara do IBGE projetou os números do censo. 40% da população rural brasileira é analfabeta.
80% das propriedades não fazem uma renda de 10 mil reais por ano, o que quer dizer que é menos de R$ 1.000 por mês. Como é que pode manter uma família? Então, quanto mais tempo demorar para a gente voltar para a briga, mais sofrimento o mundo vai ter. Mais criança pedindo esmola no semáforo, mais menina prostituída, mais companheiro que vai para o hospital público e não é atendido. Então nós temos o dever de fazer isso voltar o mais depressa que puder, dentro das condições objetivas. E isso é que vai se refletir nessa campanha. Como é que nós fazemos uma tática que recomece o movimento socialista aqui no Brasil, que faça renascer depois de ter ido lá embaixo, lá embaixo? Então, este é o problema tático que nós temos. Isso supõe que o partido fará aos seus candidatos, ele determinará 3 grandes tarefas aos candidatos. A primeira tarefa consiste no seguinte: em ser o contraponto do ponto. A segunda tarefa consiste em manter, ampliar o partido, garantindo a sua unidade. E o terceiro será lutar pela unidade da esquerda, para nos unirmos com o PSTU e para nos unirmos com o PCB. Porque essas são as duas. Então são 3 tarefas. Eu vou colocar a primeira: ponto e contraponto. Qual é o ponto? A burguesia está tão forte, está tão fantástica, que ela coloca 2 candidatos que é uma espécie de 6 e meia dúzia. Porque ambos vão manter a política neoliberal. Ambos vão manter a política que o Lula está mantendo, que é a política que o Fernando Henrique fez e que ele se comprometeu a cumprir na Carta de 2002. Esse é o ponto. E o ponto é baseado em 2 coisas que nós precisamos fazer nessa campanha. Primeiro, está tudo bem. Está tudo bem. Tem 12 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. Isso são, no mínimo, 50 milhões de pessoas. Tem 20 milhões de brasileiros que não estavam na linha de consumo e que hoje estão consumindo a linha branca da Casa Bahia, eletrodomésticos. Então, o pobre cidadão lá consegue um dinheirinho, consegue um empréstimo, consegue um crédito há não sei quanto tempo, e ele compra uma geladeira e pensa que ele já virou um consumidor de classe média alta. Então é uma ilusão, é uma mentira. Isto é verdade. Ele está se sentindo bem. Ele não entrava na Casa Bahia, agora entra na Casa Bahia. O outro não comia, agora recebe não sei quanto que dá para comer alguma coisa. Então ele está melhor, objetivamente ele está bem. É difícil você dizer para esse homem que ele está sendo iludido, mas é isso que tem que ser dito. Porque por baixo disso que você tem, por baixo disso você tem uma educação absolutamente surreal. Outro dia eu estava em Goiânia, falando para 40 companheiros de mais ou menos 20 a 30 anos, 35 anos, todos com curso secundário. E eu estava fazendo a minha exposição e eu falei assim, não, porque no primeiro Getúlio aconteceu isso. Já no segundo Getúlio aconteceu aquilo. Quando eu li a plateia, ninguém está sabendo quem é esse Getúlio. Aí eu parei e perguntei, vem cá, vamos fazer um teste aqui. Quem sabe quem é o Getúlio Vargas, levanta a mão. Sabe quantos levantaram? 4. Para que educação que nós estamos tendo? Qual a educação que nós estamos dando para essa gente? Então, ele compra a torradeira elétrica, mas o filho dele não está sendo educado. Segundo, tem um amigo, 37 anos, 3 filhos. Em dezembro ele foi no médico, o médico olhou um negócio dele lá e falou, ó, companheiro, sinto dizer a você, mas é câncer. Bom, ele sai, vai pedir uma consulta médica para fazer o exame, para fazer o diagnóstico. Sabe para quando marcaram? Julho deste ano.